Porque Yeshua justificava com o cumprimento dos mandamentos o tempo inteiro o seu procedimento. E você justifica quando você cumpre o mandamento que ele ensinou de manhã. Quando você cumpre o mandamento, você justifica o seu procedimento. É isso que ele fazia o tempo inteiro. Ele provava inocência. Quando você cumpre os mandamentos, você prova inocência. Isso que é a justificação. Dá tua justificação ao filho do rei, ao rei Messias. Ao rei Messias. O mesmo objetivo ele segue, é o objetivo da eleição de Abraão. Mesmo objetivo, de dar à luz a um povo. O objetivo é dar à luz a um povo que cumpra os mandamentos. Dar à luz a um povo cujos atos eles se realizarão sobre os auspícios da justiça e do julgamento. Sobre os atos da justiça e do julgamento. Para que nós não venhamos fugir da responsabilidade que nós temos como servos do rei Messias, como aprendemos pela manhã e como está na Parashá Mishpatim. Exatamente, nós temos que dar à luz a um povo cujos atos se realizarão sobre os auspícios da justiça e do julgamento. Que coisa bonita. Dar à luz um povo, fazer nascer um povo. Um dia o Espírito respondeu a Leonardo: por acaso, como é que foi, meu filho, Isaías 66? Posso eu dar à luz a uma nação em um só dia? Adonai dá à luz num só dia, porque ele convence os corações para compreendê-lo, obedecê-lo e segui-lo. É ele quem faz isso. Se ele não fizer, nós não vamos. Não, Isaías quem diz isso, né? Isaías 66. Então, quando nós cantamos ali, em Gênesis 18, sim, diz assim a Torá: sim, eu penetrei para que ordenasse a seus filhos. E Yeshua segue como um filho de Elohim. O rei de Israel é o filho de Elohim. É o filho. Ele segue como filho. Ele recebe a ordenança da casa de Abraão. E para que Abraão ordenasse a sua casa depois dele, que guardassem a estrada de Adonai. A estrada de Adonai. Se não for por essa linha, nós não vamos chegar a lugar algum. Nós não vamos chegar a lugar algum. Para a justificação e o julgamento. Olha o versículo 2. Ele julga teu povo com justiça. É o rei. Ele julgará o teu povo com retidão. Nessa tradução. E os teus nobres com justiça. Essa outra tradução. Ele julga. Porque ele vive. Ele morreu, ressuscitou, mas está sentado à direita do Pai. Ele vive. Então ele julga até os nossos dias. Teu povo com justiça. Teus humilhados com julgamentos. Aqui está teus pobres com julgamentos. Por isso que o Leonardo se referiu de manhã e encerrou e concluiu a palavra dele com Mateus capítulo 5. Em marcha, os humilhados, os humildes de espírito. Humilhados pelos grandes, pelos poderosos, que humilha o povo de Adonai. Então, ele tem os humilhados com julgamento. Ele julga para governar. Ele julga para que ele possa governar. Ele está às portas. Yeshua está às portas. O rei está às portas. O rei está às portas. Ele julga teus humilhados. Ele quer governá-los, os humildes. Olha o versículo 3. Os montes trarão prosperidade ao povo, e os outeiros o fruto da retidão. As montanhas trazem paz ao povo, e as colinas
justificação. Até a natureza faz ver que o rei Messias não é o falso, ele é o verdadeiro. Isso que essa expressão fala. Ele não é falso, ele é verdadeiro, ele é o rei Messias. Porque ele vai julgar o tempo inteiro. Onde está a Larissa? Com aquela música que eu pedi o Rogério para a gente cantar. Chama a Larissa outra vez. Por quê? Porque nós temos que cantar a música do rei Messias. Quando o Rogério canta essa música, eu falo com eles assim: vocês estão cantando uma música tradicional judaica, extremamente tradicional do rei Messias. Vocês vão ver como ela é linda. Ela é linda, porque aí você vai ver que esse salmo dá continuidade, completa continuidade. Ele é a Parashá Mishpatim, né? Então, enquanto ela chega, o versículo 4, defenderá os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado e quebrantará o opressor. Ele julga os humilhados do povo. O humilhado é aquele que está com a mão dele, igual Moisés, colada lá no trono, ligada ao trono, para que Amaleque retroceda. Só vamos obter vitória sobre os inimigos do povo de Adonai se a nossa mão estiver lá no trono. Olha só, ainda são 3 varões que vão cantar. Que coisa bonita. Olha só, Pedro tocando. Ouve a música. Se você quiser ficar de pé para você acordar, pode ficar. Isso, e cantar com eles. Tá voando ali.
Vocês viram que canção maravilhosa que fala do Rei Machia, deste salmo, que o cantemos nas canções, como assim está expressa na palavra de Adonai, as canções do Rei, que o nosso coração se enche de alegria, porque em nós há esperança, que nós reinaremos com Ele, como servos dEle. Aí o salmo diz assim, no versículo 4, ele julga os humilhados do povo, salva os filhos dos pobres e abate o explorador. Antes dele abater o explorador, ele salva o pobre. Esse é o nosso rei. O versículo 5, ele diz, ele permanecerá enquanto durar o sol e a lua de geração em geração. Eles estremecem diante de ti perante o sol, e face a lua nas idades das idades. O desejo do rei Messias é que o seu povo estremeça diante de Elohims e tema Elohims. Por isso que ele fala, perante o sol, a terra, os céus estão plenos, cheios da sua glória e do reconhecimento de Elohims, o único. Por isso que o Léo foi pela manhã e leu o último versículo desse salmo. Vira lá o que é que ele leu, olha, no versículo 19. Bendito para sempre seja o seu glorioso nome, encha-se toda a terra da sua glória. Aqui o Messias está conclamando o povo a dar glórias a Elohims, o único. O único. Aí você vai ver aqui, no decorrer dos salmos, que nós precisamos prestar atenção, que o salmista diz, eles estremecem diante de ti perante o rei, estremecem diante de Adonai, mas perante o rei Messias. Quem estremece? O sol, a lua, os elementos dos céus, estremecem diante de Elohims. Olha o versículo 6, para você ver. Ele será como a chuva sobre a erva ceifada, como os aguaceiros que emudecem a terra. Nessa tradução diz que ele será. Na outra tradução diz assim, ele desce. Ele desce, como a chuva na época da poda. A árvore foi podada por Adonai. Ela necessita que as chuvas caem dos céus para regar a terra e para regar a própria árvore, para que ela dê mais frutos. Porque um período de poda é um período de decepar os galhos que estão grandes demais em excesso, para que a árvore dê mais frutos ainda. Então, feche essa janela aí, por favor, Marta. É que os meninos da dona Sônia resolveram responder aqui ao canto. Então, essa expressão aqui, ele desce, é a mesma expressão que está lá no Deuteronômio, no capítulo, acho que 32, o versículo 1 e 2, quando fala ali que a minha doutrina, ali está falando da palavra, que vai descer de 3, 4 formas de precipitação. Pelos aguaceiros, pelo chuvisco, que vai cair sobre a relva. Ali fala sobre essas questões. Isso aqui ele desce como aguaceiro nos chuviscos da terra. E o rei é para o seu povo como a chuva. Você sabe que ele desceu. Você sabe, vira as páginas da sua Bíblia, vê o Salmo 68. Olha o versículo 18. Quando subistes ao alto, levastes cativo cativeiro, recebestes dons dos homens, até dos rebeldes, para que o eterno Elohims habitasse entre eles. Bendito seja o eterno, que de dia a dia leva a nossa carga, o Elohims, que é a nossa salvação. Alguém que subiu, por quê? Desceu. Se ele subiu, aqui no Salmo 68 fala que ele subiu.
Lá em Efésios diz que ele desce, Paulo escrevendo aos Efésios, ele desce o Mashiach com o aguaceiro da palavra para trazer a palavra que ele tanto cumpria e cumpre com toda a perfeição para justiça e julgamento. Olha Efésios capítulo 4. Você vai ver, os comentaristas falam que Paulo aqui escrevendo aos Efésios, ele está repetindo o Salmo 68. O Salmo 68 fala que ele sobe. Aqui Paulo entende que quem está subindo porque desceu. Não é? Então ele vai dizer aqui, ó, do versículo 8 ao versículo 10. Por isso diz, subindo ao alto, ele levou o cativeiro e deu dons aos homens. E, ora, isto ele subiu, quer senão também antes que desceu as partes mais baixas da terra, desceu até nós, para nos ensinar a Torá e nos trazer salvação. Esse é o Rei Messias. Esse é aquele que Satanás, com todos os seus anjos e os seus mensageiros, tanto nos desejam nos desviar da presença dele. É isso mesmo, Fernanda. Esse é o ataque contínuo a essa casa, de pessoas indoutas, incapazes de entender as questões espirituais, porque não se humilham. Porque não se humilham. Olha, aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele desce como os aguaceiros, que está previsto lá em Deuteronômio 32. A nossa oração deve ser para que o poder benéfico do rei se exerça ao mesmo tempo nas regiões cultivadas e nas regiões não cultivadas. Uma região cultivada é a sua casa quando você já tem um pequeno entendimento de Torá, pelo menos pequeno, Léo. Uma região desértica é quando você sobe e planta os mandamentos aqui no alto, entre duas comunidades altamente violentas, para que eles conheçam os mandamentos de Adonai. Não depende de nós. Depende de abrir o coração para receber a palavra. Depende de abrir o coração. Você pode dizer para ele: pai, eu não entendo. Eu não entendi nada que ele ensinou de manhã, mas eu quero entender. Abre a minha mente e o meu coração, me dê do teu espírito, para que eu possa compreender. Nós poderíamos interpretar que é a mesma ação que Abraão tinha. É porque os comentaristas dizem que Abraão foi o patriarca que mais subiu e desceu em suas jornadas. Ele ia do Egito, ele voltava à terra de Canaã. Esse processo migratório dele de subidas e descidas autentica ser o Messias, aquele o qual Abraão, no capítulo 18, que a senhora iniciou a ler. É um movimento constante entre ir e vir em regiões diferentes, com situações diferentes. Seria essa mesma questão? Porque ele não fica preso dentro de uma sinagoga em Shabat. Ele sai e vai anunciando a todos nas regiões mais desérticas que tiverem, para anunciar a palavra, para trazer água, para trazer aquilo que o povo necessitava, que é a bebida, a água, a bebida que nos sustenta, que mantém o nosso corpo. É por isso que Paulo explica aqui em Efésios com mais detalhes do que o Salmo 68. Ele desce no meio de nós, pecadores, violentos, difíceis, para dobrar a cerviz e aprender a palavra de Adonai. Difíceis para aprender. Nós não somos fáceis. Eu não estou dizendo que você é difícil, estou dizendo nós somos difíceis. Quando agora, eu vi algumas falas de pessoas ali naquele desastre, naquele julgamento de Adonai. Não é desastre, é um julgamento de Adonai ali em Minas Gerais, esses dias. Então, eu me lembrei da oração de Daniel. Daniel, quando Israel foi para o cativeiro babilônico, a tribo de Judá, 70 anos havia se passado.
Daniel então encontrou nas Escrituras que os 70 anos que os profetas falavam havia se cumprido. Então a oração de Daniel não foi assim: aquele povo que estava lá em Jerusalém pecou, ou aqueles que estavam lá na Galileia, ou a tribo de Efraim que pecou, a tribo de Judá. Ele diz: nós pecamos. Nós pecamos. E nós, como servos, e ouvimos pela manhã, o servo tem a oportunidade de arrependimento e de clamar diretamente a Adonai. Nós pecamos. Ali, quando há aquele julgamento, há problemas da companhia, mas há problemas com o povo rebelde. Eu ouvi um salvamento de uma criança, de agricultor, um jovenzinho de uns 13 anos, ele estava no hospital. Ele estava na lavoura quando veio o primeiro movimento de lama, a primeira onda. Então, ele estava na lavoura e ele se agarra num coqueiro. Ele contando lá no hospital, quando vem a segunda onda, ela vem mais líquida, com água, menos lama e mais água. Ele pôde nadar até onde não tinha, que era a margem, não tinha as águas, e ali ele desmaiou. E o irmão o encontrou e chamou os bombeiros para salvá-lo. A mãe dele disse: nós somos agricultores pobres aqui dessa região. Vivemos da agricultura. E tudo isso aconteceu por causa da ganância. Então, envolve a todos. Envolve as vítimas, e envolve a companhia, e envolve nós pecamos, porque desobedecemos os mandamentos de Adonai ensinados pela manhã. E esse é o rei Messias. Ele desce para poder falar a nós. O Salmo 65, volta lá para você ver, versículo 10. Olha o que fala o Salmo 65, o versículo 10. Ele vai às regiões mais inóspitas, as regiões cultivadas e não cultivadas. Enches de água os seus sulcos, ele aplana as leivas, tu amoleces com a chuva e abençoas as suas novidades. Coroas o ano com a tua bondade e as tuas veredas destilam gordura. Isso ele está falando que Adonai dá a cada um e nos deu o seu filho. É o rei Messias. Para hoje nós discordarmos, nós sentimos no direito de fazer o que nós fazemos com o rei, o qual foi nos dado. Aquela melodia que eles acabaram de cantar, ela fala o tempo inteiro do rei Messias. Desse Salmo 72 da Parashá Mishpatim, olha o versículo 7 do Salmo 72. Nos seus dias florescerá o justo. O justo floresce em seus dias. A paz múltipla por luas inumeráveis. Os benefícios que o Messias, o justo, o Tzadik, traz para nós, é isso que está escrito aqui, ó. Nos seus dias florescerá a justiça. Elas são comparadas aos benefícios da chuva, da abundância que cai do céu para refrescar a terra, para que a semente brote, para que nós tenhamos alimento, pois a justiça e a paz triunfarão no reinado do Messias. Triunfarão. Olha agora, versículo 8 e 9. Dominará de mar a mar, desde o rio até a extremidade da terra. Diante dele, aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele, e os seus inimigos lamberão o pó. Em outra tradução diz que adiante dele os beduínos se curvam. Todos os beduínos estão falando de povos nômades, habitantes do deserto, que se curvarão perante o justo Tzadik, o justo, o Messias. Todos os povos se dobrarão. E os inimigos lamberão a poeira. Os inimigos do rei, os inimigos do Messias, do nosso justo, aquele que veio para trazer
é alimento para o nosso coração e salvação. Por isso que eu fico totalmente desfalecida com essa questão, porque eu sinto de uma injustiça para com o Messias, quando as pessoas começam a usar de loucura que vocês não podem imaginar. O versículo 10, os reis de Tarse e das ilhas retornam com oferendas. Os reis de Tarse e das ilhas trarão tributo. A quem se paga tributo? Ao rei. As nações trarão tributos e pagarão ao rei. De Sabá e de Seba oferecerão presentes. Todos os reis da terra se prostrarão perante ele, e todas as nações o servirão. Olha o versículo 12. Pois ele livrará o necessitado. Ele socorre o pobre, que clama a ele o humilde, que clama a ele aquele que é humilde, que clama a ele e que o recebe. Ele abriga o fraco e o pobre. Olha o versículo 13. Compadecerá do pobre e do aflito e salvará as almas dos necessitados. Você veja que a relação do Messias com as necessidades humanas são incríveis. São incríveis. São incríveis. Ele não permaneceria aqui dentro dessa casa. Ele sairia para buscar aquele que está doente, para livrar o outro, para anunciar ao outro, para levar a salvação a todos. Ele não se conformaria de ficar. Nós, porque precisamos aprender, nós precisamos receber a palavra para que nós tenhamos como nos conduzir e ir em paz, fazendo aquilo que Ele está nos mandando. Aí, quando nós cumprimos isso, a leitura aí dos que rejeitaram o Messias é que nós estamos em Roma. Você pensa como é que abre a boca para dizer bobagem? Como abre a boca para dizer bobagem. Não é verdade? Olha bem. Libertará suas almas do engano e da violência, pois precioso é o seu sangue aos olhos dele. Aqui já falava do sangue que ele derramaria, o rei Messias, na cruz, para a salvação da humanidade, unir Israel com as outras nações e para Israel levar a salvação às outras nações. Tenha ele longa vida e se lhe dê do ouro de Sabá, continuamente se faça por ele oração e todos os dias o bendigam. Então, quando as pessoas... Eu sou altamente questionada aqui por isso. Então, vocês oram ao Messias. Nós oramos em nome do Messias e o bendizemos, sim, porque ele é o nosso rei. Nós estamos todos preocupados com o presidente que está lá operando para sair da cirurgia, para que ele governe a nação em paz, para que ele dirija com justiça. Essa é a nossa esperança. Mas ele não consegue fazer isso com essa justiça, porque ele não tem conhecimento da Torá, e mesmo se tivesse, ele não permaneceria lá. Mas nós oramos por ele com respeito, bendizendo o nome de Adonai em favor dele. É isso aqui que se fala. Continuamente se faça por ele oração. Ore pelo Messias, para que venha o rei Messias, para que traga paz e alento a esta terra. É isso aqui que ele diz. Reza para ele em permanência, todo dia ele o abençoa. O rei vive, ele dá ao seu povo, ele lhe dá, ele se dá ao seu povo, né? O rei é portador da bênção de Adonai para o seu povo e para a sua nação. Ele é portador da bênção de Adonai. Esse é o nosso rei Messias, o sumo sacerdote de Israel, o Salvador. E o salmista canta isso, porque o rei ama o seu povo. Você é povo de Adonai. Quando você respeita o Messias. Agora você vai ver falar do nome dele no versículo 17.
permaneça o seu nome eternamente. Que ele continue enquanto o sol durar. Todas as nações serão abençoadas nele e lhe chamarão bem-aventurado em marcha. E lhe chamarão para marchar em defesa do reino, em serviço do rei. Por isso que nós oramos. Seus filhos carregam o quê? Carregam o seu nome. Por isso que ele manda orar em nome dele. Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos dará. Não é isso aí que nós temos lá no livro de João, no capítulo 14? Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos dará, porque ele tem autoridade para isso. Ele recebeu a bênção do Pai. Nenhum momento ele diz que ele é o Pai. Nenhum momento ele diz que ele é o Pai. Ele é o Rei Messias. Ele é o Filho. Por isso que João, vai lá em João, no capítulo 14. João, capítulo 14. Versículo 13 e 14. E farei tudo. Ele começa assim. Em verdade, no versículo 12. Em verdade eu vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. São os servos. E as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E farei tudo o que pedirdes em meu nome. Olha a liberdade que o servo tem. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. É isso que está falando ali o salmista. Por isso que nós podemos pedir em nome dele. Em nome dele. Você vê que o nome dele, aqui nessa tradução, diz assim, ó, seu nome é perenidade, face ao sol. Ele é perene, ele é para sempre. E não é o seu nome. Eles se abençoam nele todos os povos e congratulam com ele. E não é o seu nome. O nome, e não, segundo a tradição hebraica, é um dos nomes do Messias. Porque Inon é o símbolo de fecundidade. Porque ele está preocupado com toda a sua geração e toda a sua descendência. Ele está preocupado com toda a sua geração e toda a sua descendência. Por isso que ele sai fazendo o mesmo caminho que Abraão, seguindo os mesmos passos de Abraão. Porque somos filhos, por isso que ele foi tão atacado. Se você é filho de Abraão, Satanás disse para ele, né? Não é, se você é filho de Abraão que ele fala? Não, acho que não é ali não. Não, acho que é Mateus capítulo 3. Acho que é Mateus 3. Quanto? 16:3? Não sei. Vamos ver aqui Mateus 3. Não, é aqui, ó. O diabo fala para ele no 4, mas não é filho de Elohim, tá vendo? 4, 6. Se tu és o filho de Elohim, lança-te daqui abaixo. É a tentação de Satanás. Mas também ele foi, aqui, ó. João Batista falando, depois nós vamos lá no 16, que você está falando, minha filha. Não, né? Então, olha aqui no 3, versículo 8. Produzi frutos dignos de arrependimento. E não penseis que basta dizer, temos por pai Abraão. Eu vos digo que destas pedras, Elohim pode suscitar filhos a Abraão. Então, aqui, ele está conclamando João Batista ao arrependimento de pecados, aos servos, à casa de Israel. E dizendo para eles que se vocês acham que são filhos de Abraão, e não obedecem, e não praticam a justiça e o julgamento,
não sois descendência de Abraão. Porque Yeshua seguiu nessa linha e nós precisamos seguir nela. Mas é muito desgastante você lutar com a palavra e com as pessoas e aguardar com paciência até que Adonai julgue, até que você como servo clame, ele ouça e responde a sua oração no julgamento, né? Então vamos encerrar aqui no livro, aqui ó, bendito seja, agora ele vai abençoar Adonai, ó, bendito seja o eterno Elohim, o Elohim de Israel, o único que faz maravilhas. Ele vem falando do rei, ele pede orações pelo rei, ele canta as grandezas do justo, agora ele vai bendizer Adonai. Bendito para sempre seja o seu glorioso nome. Encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém.